Fala galera com futuro garantido. Então pessoal, a pedido da nossa comunidade aí do Telegram, nós vamos fazer hoje um vídeo para vocês analisando a empresa Movida. Então pessoal, não se esqueça de deixar aquele like, lembre-se que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Comente aqui embaixo qual outra análise, qual outra empresa vocês queiram conhecer. Compartilhe com aquele amigo que tem interesse em conhecer mais sobre a Movida ou que tem interesse de começar a investir e analisar empresas. Se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando esse tipo de vídeo e bora lá! Então pessoal, em primeiro lugar eu abri aqui o site RI da empresa, que é de relacionamento com o investidor, e vim aqui na aba de quem somos para conhecer um pouco sobre a empresa, como que funciona a empresa. Todas as empresas, antes de você investir nela, você tem que saber pelo menos o que ela faz, qual que é o seu produto principal, para você saber também o que ela pode ser afetada no mercado, se é uma empresa que você consegue ter uma visão a longo prazo dela. Por exemplo, eu gosto de dar sempre o exemplo da Kodak, que era uma empresa aí que mexia com máquinas fotográficas, antiga, e quando chegou aí nas máquinas digitais, essa empresa simplesmente acabou. Então nós não podemos investir em empresas que não vão ser perenes aí. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é conhecer um pouco sobre a empresa, Então vamos lá. A Movida, ela é uma empresa de aluguel de carros. Aqui fala um pouquinho mais, dos acontecimentos da empresa, que ela passou, também por uma reestruturação, do grupo JSL. E a principal parte aqui, sendo mais breve, é a questão das atividades da companhia, quais são os segmentos da companhia. Então, ela participa do segmento de locação de veículo, e o segmento de gestão e terceirização de frotas. Isso daqui é mais ou menos igual o Uber faz, que é a terceirização das frotas dela. Então, já que nós conhecemos aqui brevemente o que é a empresa, e como ela funciona, vamos dar foco à análise fundamentalista da empresa, beleza? Eu já deixei aqui aberto em outro vídeo, eu vou deixar aqui no card, outro vídeo eu expliquei um pouco sobre como funciona esse site para analisar. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui do site Status Invest é que a Movida, ela é uma empresa que ela distribui pouco dividend yield, ou seja, ela paga poucos proventos aí durante os últimos 12 meses, Isso é um ponto assim a se pensar, porque se você quer escolher uma empresa ao longo prazo, é interessante que a empresa tenha um pagamento de dividendo interessante, porque vai otimizar os seus ganhos, beleza? Vamos continuar a análise aí. Beleza, aqui embaixo tem os indicadores da empresa. Primeiro indicador que nós devemos avaliar, que é de valuation, o indicador de mercado. Como que tem esse indicador da empresa? O PL dela, que é o preço relacionado ao lucro, a cotação atual relacionada ao lucro, está em 64. Isso é um número aí bem elevado para uma empresa que você pensa em curto prazo. Ou seja, uma empresa aí que você queira comprar e vender ela em curto prazo, já que o preço dela, ela está meio cara em relação à lucratividade que ela está oferecendo. Então é um ponto já a ser pensado. Beleza? Mas nós não podemos analisar nenhum indicador individualmente, então vamos passar para o outro. Outro indicador aqui que eu achei bem relevante é a questão da margem líquida da empresa. A margem líquida, ela é a relação aí entre o lucro líquido e a receita da empresa. Eu vou mostrar mais abaixo direitinho como funciona. Só que a margem líquida da empresa, ela está em 1,77. Essa margem líquida é uma margem muito apertada, ou seja, qualquer variação aí no processo dela pode ser que ela opere um mês ou um trimestre no prejuízo. Ou seja, o lucro dela, o lucro líquido dela, mesmo que a receita seja positiva, o lucro dela pode ser prejuízo. Então, ela pode aí quase pagar um mês para trabalhar. Isso é muito crítico, principalmente em épocas igual nós estamos, Uma crise, e como que a empresa vai reagir a isso com a margem tão apertada? Vamos lá, outro importante fator é o ROI. O ROI dela também é um ROI baixo. Eu deixei aberto até aqui para fazer uma comparação
a empresa Localiza, ela trabalha no mesmo setor que a Movida, que é de locação de carros. Então, aqui nos indicadores, você pode perceber a diferença. Olha, é sempre importante, galera, vocês conseguirem comparar duas empresas que trabalham no mesmo setor, porque aí você consegue ter uma referência de como as empresas conseguem trabalhar aí com a margem líquida, porque cada setor vai ter uma referência diferente. Então vocês podem perceber, olha a diferença do ROI e da margem líquida dessas duas empresas. A Movida, ela está trabalhando com a margem líquida de 1,77 e a Localiza de 8,10, ou seja, ela tem já aí uma margem líquida muito maior referente à Movida. Outro fator importante é o ROI. O ROI é o Return on Equity, ou seja, o retorno que a empresa tem relacionado ao seu patrimônio líquido. E olha só a diferença. O retorno que a Movida oferece é de 3,28%. Já a Localiza é de 15,73%, né? Então é um retorno bem grande em relação às duas empresas. Beleza? A questão que eu reparei também, eu vou mostrar mais abaixo, referente aos dois setores, uma coisa que as duas empresas, né, elas mantêm aí, é a questão da dívida. Esse setor de atuação é um setor que trabalha sempre com a dívida bem alta. Você pode perceber que a dívida líquida referente ao patrimônio líquido da empresa, aqui ela é quase igual, uma vez, né? Ou seja, a dívida líquida da empresa, ela é quase a mesma quantidade que o patrimônio líquido que a empresa tem, beleza? E já aqui na Localiza pode ver que é 1,33, ou seja, são setores que já trabalham com um endividamento muito grande, muito alto. Vamos descer aqui um pouquinho mais e analisar outros fatores. Aqui a questão do dividendo, novamente, mas esse dividendo, aqui a questão do pagamento, né? Vocês podem conferir que ela vem pagando aí juros sobre capital próprio. Isso é um bom fator, até num valor interessante, né? De 0,13 por cotação que você tem, né? Por cota que você tem da empresa. É um valor interessante, só que a questão dela pagar pouco dividendo é que olha o valor do patrimônio líquido dela. Ela só tem 2 bilhões de patrimônio líquido, ou seja, e valor de mercado, né? O valor de mercado dela é 4 bilhões. Então, ela é uma empresa do segmento de novo mercado, né? Ou seja, ela é uma small cap aí. Então, não faz muito sentido ela distribuir muito dividendo, sendo que vale muito mais a pena ela reinvestir, né, na empresa, ou seja, ela pegar esse dividendo distribuído, reinvestir nos processos da empresa para conseguir uma lucratividade maior, beleza? Então, por ela ser uma small cap, igual várias empresas funcionam assim, elas acabam reinvestindo os dividendos para conseguir crescer mais, para conseguir novos investimentos e por aí vai. Empresas de maior porte, ou seja, big caps, né? Elas normalmente fazem o seguinte, elas distribuem mais dividendos para conseguir chamar a atenção de novos acionistas, beleza? Então aquela questão que eu comentei no início dela pagar pouco dividendo é razoável, tranquilo? Aqui relacionado ao DRE da empresa, eu já vou colocar aqui nos últimos 10 anos. Percebe que a empresa, olha só, ela tem um custo bem alto de trabalho. Tranquilo, a Movida, ela tem um custo bem alto, e aqui eu estou analisando o ano de 2019, né? O lucro, pode perceber que o lucro é bem baixo relacionado à receita dela, ou seja, isso aqui foi o que eu comentei da margem líquida, essa diferença da receita líquida, né, e do lucro líquido. Pode perceber que ela tem então um custo muito alto de atuação. Aqui é a mesma coisa no ano de 2018, percebe, você vê. A empresa ela faturou de receita 2,5 bilhões e disso ela só consegue aproveitar aí 159 milhões, ou seja, olha aí como a margem dela é curta e apertada e quão alto é os custos dela de operação. Isso é bem preocupante porque uma empresa, como que ela vai reagir nesse período agora, né? No primeiro trimestre a gente consegue ter uma noção, aqui na aba de resultados, vou colocar o primeiro trimestre para vocês terem uma noção. Ó.
Trimestral, beleza. Primeiro trimestre de 2020, né, que foi o início aí da pandemia. Percebe que no primeiro trimestre ela já trabalhou com prejuízo de 114 milhões. Ou seja, referente ao último trimestre, né, de 2019, que nós não estávamos em processo de pandemia, além de ser final de ano, né? Final de ano, normalmente as pessoas viajam, as pessoas alugam carros devido a essas viagens, né, por causa de turismo. Então pode perceber que ela tem até em todos os finais de ano, né, uma receita maior comparado com os outros trimestres. O último trimestre ela normalmente tem uma receita maior por causa dessas viagens. E percebe que no primeiro trimestre de 2020, por causa da pandemia e a margem dela ser curta, ela já trabalhou com prejuízo, né? O lucro dela líquido já foi um prejuízo de 114 milhões, ou seja, ela teve muito mais custo de operação do que ela conseguiu ter receita aí. Beleza? O fluxo de caixa eu não vou entrar aqui muito em detalhes. A margem, voltando na margem, eu vou comparar também com a Localiza, né? Vamos lá, só descer aqui no gráfico de margens, né? Aqui no gráfico de margens da Localiza, beleza? Da Localiza, pode perceber, vou colocar nos últimos 10 anos, pode perceber que ela sempre vem com a margem, ó, aproximada aí de 8%, ó. Sempre trabalhando nisso, ó, 9%, 10%, 10%, percebe, ó, quase 11%, sempre mais ou menos nessa margem aí de 8% acima, né, se for fazer a média. Já a Movida, olha como que ela vem só com margens apertadas, ó, 5%, 6%, aqui ó, 2%, 2,10% e 5%. Percebe que a margem dela líquida é muito mais apertada do que a Localiza, beleza? Vamos dar uma passada aqui rápida no balanço patrimonial dela. Aqui é um ponto positivo dela, porque vem crescendo, né, o patrimônio líquido dela aí conforme o tempo está passando, ou seja, está crescendo o número de ativos dela, beleza? Pode perceber aqui. E é um ponto positivo, que quer dizer que a empresa está crescendo ao longo do tempo, né? Nós podemos ver aqui, ó, também que o ativo dela, ó, ativo total dela vem crescendo aí conforme o tempo, beleza? Para quem não sabe, aquela relação de patrimônio líquido, ela é exatamente aqui no balanço patrimonial, tá, pessoal? É a relação de ativos menos os passivos totais da empresa é igual ao patrimônio líquido que a empresa tem, né? Que é como se fosse o valor real da empresa, beleza? E dos indicadores fundamentalistas, bem breve, pessoal, eu queria ressaltar aqui novamente que a Movida, ela é uma empresa que vem crescendo, ó, o índice de crescimento dela, ela vem crescendo bem rápido, ela tem um índice de crescimento bem rápido. Entretanto, ela está trabalhando aí com a lucratividade baixa, ou seja, a margem líquida dela é muito baixa, o ROI dela também é muito baixo, o ROIC dela também é muito baixo, a relação dos ativos dela também, a lucratividade com os ativos dela também é muito baixa. Em relação, por exemplo, à Localiza, você pode ver aqui que a Localiza ela tem os números melhores, ó, de margem líquida, de ROI, de ROIC, de ROA, né, que é a relação do lucro com os ativos da empresa, entendeu? Só que ela está vindo com um crescimento mais devagar, a Localiza, do que a Movida. Então, pessoal, dando uma geral, né, aqui também tem outras coisas que vocês podem analisar, só que senão o vídeo vai ficar muito grande. Ela também teve, eu estava dando uma passada aqui, elas estão fazendo, ela deixou, né, no mercado aqui, nos fatos relevantes dela, quais são as estratégias que ela está tomando em relação ao Covid, né, a questão do Covid aí, da pandemia, como estamos passando pela pandemia. Então, pessoal, antes de investir, é sempre interessante você ver os últimos fatos relevantes da empresa. Aqui no site RI você consegue ver, ó, é só você vir aqui, ó, comunicados e fatos relevantes. Aqui vai mostrar, né, os comunicados do mercado e fatos relevantes que a empresa tem, os últimos fatos relevantes. É interessante você passar por isso para ver como que ela está tomando aí
quais atitudes ela está tomando em relação a essa pandemia, né? Mas se eu ficar passando por isso, vai ficar um vídeo muito grande. Agora eu vou dar minha opinião sobre essa empresa. Primeiro, ela é uma empresa de um setor que eu não investiria, por quê? É um setor de locação de carros. Esse setor, com o passar do tempo, ele está caindo em desuso, né? Veio empresas, por exemplo, como o Uber, que é de terceirização, né? De terceirização de carros aí, de aluguel de carro, e vem assim dando trabalho para esse tipo de empresa, vem reduzindo muito a lucratividade desse tipo de empresa, mesmo que as empresas ainda tenham um mercado para ela. Então eu acredito que não seja um mercado muito perene, porque, como vocês podem ver, né, que eu mostrei aqui embaixo, o custo é muito alto, o custo de operação dela, ou seja, no DRE aqui mostra, o custo de operação dela é muito alta, então ela trabalha com a margem restrita. Então, caso de crise, qualquer coisa, afeta diretamente na lucratividade dela. Isso é um risco muito grande para o longo prazo, entendeu? Isso afeta diretamente na empresa. Então, além da questão da margem líquida dela, do mercado que ela trabalha, é uma empresa de grande risco. Então, para mim comprar por buy and hold, né, para mim ficar na minha carteira ali, não é uma empresa que eu escolheria, talvez para fazer um swing trade. Só que mesmo no swing trade você tem que colocar na cabeça que é uma empresa de grande risco devido à lucratividade dela. E em relação também à Localiza, né? Então, pessoal, acredito que é isso, espero ter ajudado vocês. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, pessoal. Siga o nosso grupo do Telegram, que nós podemos tirar outras dúvidas de vocês, principalmente participar da nossa comunidade, que esse vídeo, né, o interesse em saber sobre essa empresa veio de lá. Pessoal, lá ainda nós disponibilizamos uma planilha super interessante para vocês conseguirem fazer o controle melhor das suas finanças. E é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso canal. Continue acompanhando e até o próximo vídeo.